Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre pretérito perfeito composto. Que é isso, professora? Tem nome de coisa difícil. Relaxa que não é tão difícil não, tá? Na verdade é um tempo bem simples e ele é mais um dos tempos passados do espanhol, tá? Então, pretérito é o quê? São os tempos verbais de passado, tá? Para você expressar coisas que aconteceram no passado. Ele é simples, como eu já falei, mas como a gente não tem um correspondente direto no português, ele vai causar um pouquinho de estranhamento e confusão, às vezes, tá? Mas vamos lá esclarecer tudo isso. Observem as frases aí embaixo. A primeira frase: Esta mañana he tomado un café muy bueno. Segunda frase: Maria ha llegado hoy de Londres. Fala a verdade para mim. Se você está lendo um texto e aí você se depara com uma frase que contém essa estrutura aqui, ó, he tomado ou então ha llegado, você vai sacar logo de cara que isso aqui é um pretérito, que está falando de uma coisa que aconteceu no passado? Muito provavelmente não, né? Porém, essas frases no português ficariam assim, ó. Hoje de manhã tomei um café muito bom. Exatamente isso. E tomado é tomei, tá? O verbo tomar está no passado. A segunda, Maria chegou hoje de Londres. Exatamente isso. Allegado significa chegou, tá? É o verbo llegar no passado. Com o pretérito perfeito composto, a gente se refere a fatos ou ações realizadas no passado, né, ações pontuais, mas que estão dentro de um período em que a gente ainda se encontra, tá bom? Então, ele tem essa noção de que aconteceu no passado, sim, mas que a gente ainda está dentro desse período de tempo. Por exemplo, observe essa frase aqui, ó. Esta tarde he ido al cine, tá? He ido é o verbo ir. Se eu fosse traduzir essa frase para o português, ficaria: Esta tarde eu fui ao cinema. O que significa? A gente ainda está dentro do mesmo dia. Então, quando eu digo esta tarde eu fiz alguma coisa, ou esta manhã eu fiz alguma coisa, provavelmente eu estou comentando ainda no mesmo dia, no período da noite, o dia ainda não acabou. Então, se eu ainda estou dentro desse período de tempo, que é esse mesmo dia, eu uso o pretérito perfeito composto, tá? Olha esse segundo exemplo. Esta semana todos hemos trabajado mucho. Nesta semana todos nós trabalhamos muito. Eu ainda estou dentro dessa mesma semana. Sei lá, estou na sexta-feira comentando com alguém que nessa semana, né, eu trabalhei bastante, né? Toda a minha equipe no meu trabalho, todos nós trabalhamos muito. Então, ele traz essa ideia, ele é usado, né, nesse contexto de que ainda estou dentro deste período de tempo, tá? Posso usá-lo também para expressar algo, né, uma ação passada, num tempo subjetivo. Eu não sei dizer se eu estou dentro, às vezes eu estou, mas eu não sei dizer exatamente quando. Dá uma olhadinha no exemplo que vai ficar mais claro, tá? Olha aqui, ó. Nunca he viajado en avión. Eu nunca viajei de avião, né? Não foi necessariamente só hoje que eu nunca viajei, ou só essa semana, ou só esse ano. Na minha vida toda. Como eu ainda estou dentro da minha vida, né? Ainda não morri. Então, eu posso dizer que eu nunca he viajado en avión. Posso falar também de uma coisa que eu fiz, mas que eu não me lembro exatamente quando, como aqui na segunda frase, ó. Alguma vez he ido al teatro. Não sei quando foi, provavelmente não foi hoje, porque se fosse hoje eu lembraria, né? A menos que eu tenha perda de memória recente, igual a Dory. Mas em algum momento da minha vida eu fui ao teatro, tá? Então, nessas situações eu também posso usar o pretérito perfeito composto. Aqui, só abrindo um parêntese para a gente prestar bastante atenção numa coisinha que às vezes pode acontecer, principalmente você, aluno, que gosta de usar o Google Tradutor, tá? Observe isso daqui, essa frase. Este año ha sido difícil.
que acontece? Se eu for traduzir essa frase diretamente, assim, né, da minha própria cabeça, e já sabendo o que isso daqui significa, eu falaria: este ano foi difícil. Seria a tradução, a correspondência mais correta, a interpretação mais correta dessa frase. Porém, se você pegar essa frase e jogar ela lá no Google Tradutor, pode ser que ele te retorne isso daqui, ó. Este ano tem sido difícil, né? Ele tem essa tendência e você, às vezes, na sua cabeça, pode querer traduzir essa estrutura composta, né? Porque ela é composta de 2 pedaços, por essa, se eu não me engano, o nome disso aqui em português é locução verbal, né? Eu acho, gente, não tenho certeza. Se eu estiver errada, me desculpe. Mas é uma estrutura composta, né? Você tem aqui o verbo ter funcionando como auxiliar e o verbo ser aqui como verbo principal. Mais ou menos o que acontece aqui. Só que se você for pensar bem, tem uma diferença de significado. Quando eu digo este ano ha sido difícil, é como se eu estivesse lá no dia 31 de dezembro, né, pensando, poxa vida, que ano difícil que foi 2020, né, coronavírus, tanta treta, confusão. E aí tô fazendo um balanço de como foi esse ano, né? Então eu falaria, esse ano foi difícil. Se eu for pensar nessa frase no português aqui, ó, este ano tem sido difícil, não me dá essa noção de que eu tô lá no dia 31 de dezembro, lá no finalzinho, fazendo um balanço, refletindo como foi o ano. Na verdade, me dá a ideia de que eu ainda estou no meio do ano, né? Tô no decorrer do ano ainda, pensando, né, refletindo como ele tem sido difícil. Eu não tô necessariamente no final, tá? As duas frases têm sentido, né? Este ano tem sido difícil é uma frase com sentido, tá? Mudou um pouquinho de significado. Um pouquinho não, né, gente? Mudou bastante. Qual que é o perigo disso daqui? Em frases em que essa troca que o Google Tradutor ou a sua própria cabeça pode fazer, vão formar uma frase completamente sem sentido. Como, por exemplo, a frase lá do café. Esta mañana he tomado um café muy bueno. Como a gente já viu, essa frase, na verdade, se eu fosse traduzi-la, ficaria hoje de manhã tomei um café muito bom, não é isso? E pode ser que o seu Google Tradutor, traduzindo essa frase, faça algo parecido com isso. Hoje de manhã tenho tomado um café muito bom. Essa segunda frase aqui, gente, não tem absolutamente nenhum sentido. Ela não é nem possível no português, ela não faz o menor sentido. Tá? Então, tenha um cuidado na hora de você, quando você vê essa estrutura composta, você pensar que ela é isso daqui, tá? Porque ela não é. Às vezes pode fazer sentido, mas na maioria das vezes não vai fazer nenhum sentido, tá bom? Fechando esse parênteses, vamos continuar aqui. O pretérito perfeito composto, ele vai aparecer geralmente ao lado de algumas expressões temporais, né? Alguns marcadores temporais que vão me dar a informação de que eu ainda estou dentro daquele período de tempo. É por isso que vai aparecer, por exemplo, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este mês, este ano, esta década, este siglo. Siglo quer dizer século, tá? Hoy, que é hoje, estos dias, ultimamente, que são os últimos dias, né, recentemente, alguma vez, jamás, nunca, que dão essa ideia de tempo subjetivo. Então, ele costuma aparecer perto de expressões assim. Aparece necessariamente? Não. Às vezes, né, num texto, num parágrafo mais acima, o contexto já te dá essa ideia de que é uma coisa recente, de que a gente ainda está no mesmo período de tempo, tá? Não é obrigatório, tem que ter uma palavra dessa exatamente do lado. Ela pode estar ali um pouco mais distante, mas dando essa ideia de que está no mesmo período de tempo, tá bom? Ou pode aparecer, claro, bem do ladinho, como nas frases que a gente viu, ok? Agora vamos ver como essa estrutura composta se forma, tá? Ele é formado, gente, por 2 pedaços. Nenhum dos 2 pedacinhos pode ser esquecido. O nome dele é pretérito perfeito composto, tá bom? Ele é composto por 2 partes. É uma estrutura de 2 partes e nenhuma das partes, nenhuma, nunca, jamais, em tempo algum, pode ser esquecida, tá bom? Vamos mais uma vez aqui para a frase do café.
tá? Quem gosta de café aí tá gostando. Esta mañana he tomado um café muy bueno, ok? Então, aqui, ó, já sabemos que aqui é o pretérito perfeito composto, já sabemos que ele significa foi, ó, que ele significa tomei. Hoje de manhã tomei um café muito bom. E como que são essas duas partes dele? A primeira parte, que é esse pedacinho curtinho aqui, nada mais é do que o verbo haber, que é o verbo haver, tá? Conjugado no presente. É ele quem indica quem está praticando a ação. Então, aqui, nesse primeiro pedaço, você vai ter o verbo haver conjugado no presente, tá bom? E é ele quem vai indicar qual é o sujeito. Então, ele vai ter uma forma para cada sujeito. Esse aqui é do yo, tá bom? É por causa dessa forma aqui que eu sei que quem está tomando esse café maravilhoso sou eu, sou yo, tá bom? Então, você vai ter o do yo, vai ter o do tu, o do ele, o do nosotros, o do vosotros e o do ellos. E do eles e dos teves, tá? Então, esse primeiro formato aqui, ele vai estar conjugado para cada um dos pronomes sujeitos. O segundo pedaço é o verbo principal, que é o verbo que, de fato, está me dando a informação da ação, né? Que, no caso aqui, é de tomar o café, de beber o café, tá bom? E ele vai estar em forma de particípio. Isso aqui é muito importante. Então, o primeiro pedaço está conjugado no verbo haver, é o verbo haver conjugado no presente. O segundo pedaço é o particípio do verbo que é o meu verbo principal, que é o que está me dando a informação de fato. Tá bom? O particípio, para quem não está se lembrando, é aquele que vai terminar em ado ou ido. O particípio é uma das formas impessoais do verbo, tá? Os verbos têm 3 formas impessoais, tá bom? O infinitivo, por exemplo, aqui, se fosse esse, seria tomar, terminado com R, né? O infinitivo tomar, o particípio tomado e o gerúndio tomando, tá? Então, essas são as 3 formas impessoais de qualquer verbo: particípio, infinitivo, particípio e gerúndio. No caso aqui do pretérito perfeito composto, a gente vai usar o particípio dos verbos. Como que é isso, professor? Explica melhor. Vamos aqui, então, dar uma olhada na estrutura dele. Então, nós temos aqui o pretérito perfeito composto, e aqui nós temos os pronomes sujeitos. Se você não está lembrando deles, é hora de relembrar, né? Yo, tu, ele, ella e usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Aí aqui nós temos o verbo haber conjugado no presente. Então, o yo vai ser e, tu, as, ele, ella ou usted, os 3, usam a. Então, o a serve para ele, para ella e para usted. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas ou ustedes vão usar an. O an vai servir para ellos, para ellas e para ustedes. Então, essa primeira parte concorda sempre com o pronome sujeito, tá bom? Então, a primeira parte é isso, mais o particípio do verbo principal, o particípio do verbo que de fato está me contando o que está acontecendo, tá bom? Se ele for um verbo terminado em ar, de primeira conjugação, o final dele vai ser ado. Se ele for terminado em ido, e se for terminado em ir, ido de novo, tá bom? Observe esses exemplos aqui, ó. Trabalhar. O particípio de trabalhar é trabajado. Então, conjugando o verbo trabalhar no pretérito perfeito composto, ele vai ficar assim, ó. Yo he trabajado. Tu has trabajado. Él ha trabajado. Nosotros hemos trabajado. Vosotros habéis trabajado y ellos han trabajado. Tá bom? Beber. O particípio de beber, o particípio de beber é bebido, né? E aí, se eu for conjugar ele no pretérito perfeito composto, yo he bebido, tu has bebido, ele ha bebido, etc, e etc, e etc. Vivir. Yo, o particípio de vivir, né, antes de mais nada, é vivido. Yo he vivido, tu has vivido, ele ha vivido, etc, etc e etc.
Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa questão do particípio aí, tá? Para formar o particípio de quase todos os verbos, da imensa maioria, basta você tirar as duas últimas letras e acrescentar ado ou ido, tá? Galera que termina com ar, verbos de primeira conjugação, o que você faz? Você tira as duas últimas letras e aquilo que resta, né, no caso aqui do amar, o A e o M sobraram, você vai acrescentar o ado. Então, vai ficar amado, tá bom? A galera que termina com segunda conjugação, mesma coisa. Você corta as duas últimas letras e o que sobrar, no caso aqui, beb, você vai juntar com a terminação ido. E aí você vai formar o particípio bebido. Galera que termina com ir, terceira conjugação, mesma coisa. Você tira as duas últimas letras, sobrou aqui sent, e aí você junta o que sobrou com o ido, de novo, e aí vai ficar sentido. Ou é ado, se terminar com ar, ou é ido. Se terminou com ou com ir, o finalzinho vai ser ido. Gente, 99% dos particípios de todos os verbos você vai formar desse jeito, tá? Porque a maioria são de particípios regulares, né? Facinho, simplesinho. Porém, existem, para nossa alegria, né? Para dar uma complicada na nossa vida, existem os particípios irregulares, que são particípios que você não monta, tá? Você tem que memorizar. Por exemplo, o primeiro aqui, o verbo abrir. Abrir, você não vai montá-lo, né? Cortar os dois últimos aqui, acrescentar ido e aí formaria o abrido. Não, abrido está incorreto. O particípio do verbo abrir é abierto, tá? E acontece a mesma coisa no português, com o próprio verbo abrir. Abrir no português, se você for passá-lo para o particípio, não vai ser abrido também, vai ser aberto. Ninguém fala a porta está abrida, né? Fala que está aberta, não é isso? Então, no português, nós também temos verbos irregulares, particípios irregulares, melhor dizendo, e que o único jeito que a gente teve foi memorizar. No espanhol, a mesma coisa, inclusive alguns verbos vão coincidir aqui, ó. O decir significa dizer, né? O particípio dele é dicho, no espanhol, e o dizer no português também tem um particípio irregular, né? Ninguém fala dizido. As pessoas falam, o correto é dito, tá? Escrever. O particípio de escrever no espanhol é escrito. E de escrever no português também é escrito. Ninguém fala escrevido. Aliás, até fala, mas não está correto, tá? Então, aqui nós temos uma lista. Existem mais alguns particípios irregulares. Aqui são a maioria. Não tem muitos mais do que esse, não, tá? Mas aqui são os mais usados, tá? Prestem atenção aqui ó, no morir. Morir é morrer. O particípio é muerto. Imprimir é imprimir, né? De impressora. Hacer é fazer. Vai ficar hecho. Poner é colocar. Vai ficar puesto. Ver é ver, né? Fica visto. Volver. Volver significa voltar, regressar. O particípio é vuelto. Romper. Roto. Resolver. Resolver é resolver, né? Fica resuelto. Satisfazer. Satisfeito. Então, quando você tiver que passar algum desses verbos aqui para o pretérito perfeito composto, você vai pegar esse pedacinho aqui, né, que vai combinar com uma pessoa e tal, como a gente já viu, mais o particípio. E o particípio não vai ser montado, você vai pegá-lo dessa lista, tá? Então, por exemplo, quero falar que alguém abriu a porta, né? Yo he abierto, tú has abierto, él ha abierto e assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.